Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das questões mais antigas e, vamos combinar, mais complexas da humanidade: a natureza e a existência de Deus. A ideia aqui é usar o nosso material de base para explorar esse tema de um jeito bem estruturado, sabe? Dando uma olhada na filosofia, na teologia e nas várias correntes de pensamento que construíram essa conversa toda ao longo da história. Para a gente não se perder, montamos um roteiro com 5 pontos principais. A gente começa definindo o que é esse campo de estudo, depois passa pelos argumentos clássicos sobre a existência de Deus, aí a gente explora a natureza dele, dá uma olhada no espectro geral de crenças e, por fim, vê que até dentro do teísmo o debate é quente. Então vamos lá! Bom, para começar, vamos colocar os pingos nos is. Qual é o nome da disciplina da área acadêmica que se dedica a entender Deus? Pois é, o nome é teontologia. É basicamente o estudo focado em entender a natureza, os atributos e a própria existência de Deus. O objetivo aqui, segundo essa linha de pensamento, não é só provar que ele existe, mas ir além, é tentar entender quem ele é. Esse é o nosso ponto de partida. Ok, agora a gente entra na grande questão: a existência. Como é que as pessoas chegam a acreditar em Deus? Muitas vezes essa jornada não começa num livro de filosofia, mas num lugar bem mais íntimo, bem mais pessoal. O material que a gente está analisando aponta para 3 caminhos principais, quase como 3 pilares. O primeiro é a intuição, sabe? Aquela sensação interna de que existe algo maior. O segundo é a razão, a ideia de que o universo é tão lógico que só pode ter sido feito por um criador racional. E o terceiro, a observação das suas obras, ou seja, a própria natureza. E essa imagem aqui, nossa, ela ilustra esse terceiro pilar de um jeito perfeito. A ideia é essa. Quando a gente olha para a imensidão, para a beleza e para a ordem do mundo natural, como essa paisagem, muita gente enxerga ali um dedo, uma assinatura do poder e da glória de um Criador. É um argumento que a gente vê, que a gente sente. Mas é claro que a conversa não para só na percepção pessoal. A filosofia pegou essas intuições todas e, bem, resolveu organizar a casa, transformando tudo em argumentos formais mais rigorosos. E aí é que entram em cena os gigantes da filosofia clássica. Figuras como Tomás de Aquino, que está aí na imagem, se dedicaram a pegar essas crenças e dar uma estrutura lógica para elas, criando argumentos que pudessem ser debatidos e analisados. Foi assim que nasceram os famosos argumentos teístas clássicos. E aqui estão os 3 principais. Primeiro, o cosmológico. A lógica é: tudo que existe tem uma causa, certo? Se a gente for voltando na corrente de causas, tem que haver uma primeira causa que não foi causada por nada. E essa causa seria Deus. Depois vem o teleológico. Esse olha para o universo e vê uma ordem, uma complexidade tão incrível, tipo um relógio. E um relógio precisa de um relojoeiro, um designer inteligente. E por último, o argumento moral. Ele diz que todo mundo tem um senso de certo e errado. E isso só faria sentido se existisse um legislador divino que colocou essa lei moral em nós. Olha que interessante o contraste que esse slide mostra. De um lado, a imensidão do cosmos, que é a base do argumento cosmológico, sobre a origem de tudo. Do outro, o detalhe, a complexidade da natureza, que é o foco do argumento teleológico, sobre o design. Um argumento olha para o macro, o outro para o micro, mas a ideia é que os dois apontam para a mesma direção. Beleza, a gente falou sobre o se Deus existe, agora a pergunta muda. Quem é Deus? Vamos dar uma olhada na natureza divina, explorando alguns nomes e atributos que o nosso material de base apresenta. Essa tabela dá um bom resumo. Elohim, por exemplo, está ligado ao poder de Deus como Criador. El Shaddai é Deus Todo-Poderoso, com aquela ideia de ser um provedor, um protetor. E Adonai se refere a ele como Senhor, Mestre, destacando a autoridade soberana. Cada nome, então, revela um pedacinho, uma faceta diferente do caráter divino. Mas é claro que essa visão teísta não é a única que existe. Para a gente ter o quadro completo, é super importante entender que existe todo um espectro de crenças e também de descrenças sobre Deus. Começando pelos mais conhecidos, né? De um lado, o ateísmo, que é uma posição bem direta, nega a existência de Deus. Ponto. Do outro, o agnosticismo, que não nega nem afirma. A posição agnóstica é: não dá para saber, é impossível ter certeza. A diferença aqui é fundamental. Uma coisa é negar, outra é dizer que o conhecimento é inalcançável. Temos também outras 2 visões bem diferentes. O panteísmo, que acredita que Deus e o universo são a mesmíssima coisa. O divino estaria em tudo, literalmente. Já o deísmo é aquela ideia do relojoeiro cósmico. Um criador que deu a partida no universo, mas que depois se afastou e não interfere mais. Um vê Deus em tudo, o outro vê um criador que, bem, se aposentou.
E só para fechar esse leque, temos o enoteísmo, que é a crença em vários deuses, mas com a adoração focada em um deles como principal. E o teísmo bíblico, que diferente do deísmo, por exemplo, apresenta um Deus único, pessoal e que está super envolvido na história do mundo. Agora, uma coisa que é fascinante, mesmo dentro de um sistema de crenças como o teísmo cristão, a coisa não é um bloco monolítico. Existem debates enormes, super intensos. E para ilustrar isso, vamos pegar o exemplo clássico do embate entre calvinismo e arminianismo. O grande X da questão aqui gira em torno da salvação e do papel da vontade humana. De um lado, o calvinismo foca totalmente na soberania de Deus. A ideia da eleição incondicional diz que Deus escolhe quem será salvo sem depender de nada que a pessoa faça. Do outro lado, o arminianismo joga a luz no livre-arbítrio. A salvação é oferecida a todos e cada um tem a liberdade de aceitar ou rejeitar. No fim das contas, é o debate clássico entre a soberania divina e a responsabilidade humana. Depois de toda essa jornada de todos esses argumentos e visões, a gente chega num ponto que é quase um paradoxo, mas que é central na teologia. A ideia de que Deus pode sim ser conhecido, mas nunca vai ser totalmente compreendido pela nossa mente limitada. E essa imagem, ela traduz essa ideia de um jeito muito poético, né? As mãos se estendendo para a luz simbolizam essa busca humana, esse desejo de conhecer o divino. E a luz, por sua vez, representa algo que a gente pode sentir, pode perceber, mas cuja fonte, essa fonte permanece misteriosa, transcendente. É uma relação de busca constante. E para a gente encerrar essa análise, fica a reflexão. Como é que esses argumentos filosóficos, esses debates teológicos e todas essas visões de mundo, muitas delas com séculos e mais séculos de idade, continuam ainda hoje a influenciar a nossa arte, a nossa política, a ética e o jeito como as pessoas vivem e se relacionam no mundo? É algo para se pensar. Valeu por acompanhar a gente